Bom dia, Ivan. Eu estou bem gripado, por isso essa voz assim. Bom dia, Zé. Melhoras aí para você. Fui pego por uma gripe forte aí, mas na hora do Melo, né, que teve uma emergência familiar, estaria aqui com essa voz de barítono. Ivan, começa você, já que você tem que sair mais cedo. Tá bom, vamos lá. Bom, Azenha, eu estou batendo nessa mesma tecla porque tem sido diário, né? Essa campanha de parte da mídia tradicional contra o Guilherme Boulos. Dessa vez foi o Estadão que publicou hoje, logo cedo, um editorial, mas é um editorial que me chamou muita atenção porque ele jorra ódio, assim, Azenha. Ele repete estereótipos contra o Guilherme Boulos, repete fake news que são utilizadas por adversários contra o Guilherme Boulos, e só falta terminar o editorial falando vote Nunes, né? Ou algo do gênero, porque me soa um tanto quanto absurdo. O título é esse, né? Boulos tropeça no caminho de Damasco, fazendo uma referência a uma passagem bíblica, né? De Saulo, se eu não me engano, que recebe uma intervenção divina quando estava a caminho de Damasco e muda os seus planos, né? Muda os seus planos, que no caso era perseguir cristãos, né? E aí então vem a chamada, né? PT e PSOL que se opõem a todas as tentativas de aliviar o peso do Estado sobre os negócios, querem que o eleitor acredite que sua vedete se converteu num campeão do empreendedorismo, né? E aí o artigo inicia, Azinha, falando que o candidato da chapa PSOL-PT, Guilherme Boulos, fala muito em esperança, mas parece ter entrado num modo desespero, né? Até grifei aqui em cima. E, na verdade, pelo tom desse artigo, que é um tom bastante agressivo, me parece mais que o Estadão que está demonstrando um certo desespero. Não sei se eles têm acesso a pesquisas internas, talvez a disputa esteja mais acirrada, né? O Boulos vem falando em um movimento de virada, não sei, mas o fato é que é um artigo muito agressivo contra o Boulos, aí na véspera do segundo turno, há 3 dias para o segundo turno, né? E o Estadão prossegue, amargando uma distância de 10 pontos percentuais do seu adversário, o prefeito Ricardo Nunes, Boulos propagandeou na segunda-feira um anúncio inédito na história das campanhas eleitorais que pode mudar tudo. Nem tão inédito assim, o anúncio era uma versão mimeografada da Carta ao Povo Brasileiro, fabricada pelos marqueteiros do Lulinha Paz e Amor na campanha de 2022. Acontece que aqui o Estadão, nessa tentativa de atacar o Guilherme Boulos, ele já incorre numa primeira desinformação. O anúncio inédito que o Boulos disse que ia fazer, né, não era sobre a carta que ele divulgou. O anúncio de uma iniciativa inédita nas histórias das campanhas eleitorais se tratava, na verdade, do que o Boulos está chamando de Caravana da Virada, né? Que é uma iniciativa em que ele sai com uma van por bairros periféricos de todas as regiões de São Paulo, todos os dias, e vem dormindo na casa de eleitores, né, todos os dias, desde segunda-feira. Ele pretende manter isso até sexta-feira. Esse anúncio inédito que o Boulos propagandeou não era a carta que o Estadão está se referindo, era justamente essa iniciativa inédita de dormir na casa de eleitores, de fazer essa incursão pelas periferias, que inclusive vem sendo um movimento que tem repercutido muito bem, né? De fato, é uma iniciativa inédita nas campanhas eleitorais. Pode falar, Zenho. Como eu tenho que falar pouquinho por causa da voz, Claro. eu só vou dar um tempinho para a sua própria voz e dizer assim: o Estadão não escrevia editoriais que eu tenha lido com essa retórica aí, Uhum. desse tipo de retórica, só antes do golpe de 64, que eles ajudaram a apoiar. Pois é, sim, jorra ódio, né, Zenha? E tenta criar um pânico, faz um terrorismo com relação à candidatura do Guilherme Boulos, né? Então ele já começa aí falando que o Boulos está desesperado, um ataque gratuito, né? O Boulos está fazendo campanha, né? O Boulos está fazendo campanha, simplesmente. E já começa com esse ataque, com essa imprecisão, né, de que o grande anúncio do Boulos não era a carta, o grande anúncio do Boulos era essa iniciativa de fazer essa incursão nos bairros das periferias e dormir na casa dos eleitores, o que de fato é uma iniciativa inédita.
E aí o Estadão prossegue, né? A Carta ao Povo de São Paulo faz um arremedo de meia-culpa, de tanto olhar para os invisíveis, a esquerda teria tapado os olhos, além de ouvido, boca e quiçá o nariz aos pequenos empreendedores. Nessa carta, de fato, o Boulos faz um aceno aos empreendedores. Mas ele diz isso como se isso fosse uma mudança de rumos da campanha do Boulos, sendo que uma das principais promessas da candidatura do Guilherme Boulos é justamente os espaços, né, os centros de apoio aos motoristas e entregadores de aplicativo, né? O que é um diálogo com um novo tipo de empreendedorismo, né? Não é essa própria imprensa que gosta de falar que entregador de aplicativo é empreendedor. O Boulos está olhando para essa população desde o primeiro momento em sua campanha, uma das principais promessas, né? E aí, o Estadão utiliza esse termo aí, feroz extremista de esquerda, que eu até grifei, né? Isso é uma tentativa de criar esse pânico e fazer esse terrorismo com relação à candidatura de Guilherme Boulos, né? Usar termos que são utilizados pelos seus adversários, né? Tá fazendo aí um papel de assessoria de imprensa do Ricardo Nunes ou mesmo do Pablo Marçal, né? Que utilizava esse termo feroz extremista de esquerda, era o Pablo Marçal contra o Guilherme Boulos, né? Ele fala, em seu caminho de Damasco, o feroz extremista de esquerda havia se convertido num campeão das liberdades individuais. E aí o artigo prossegue tentando falar, ele reconta de maneira super agressiva a história do PSOL, que saiu de uma dissidência do PT, então ele tenta criar uma intriga entre o PSOL e o PT, porque o PT está apoiando Boulos nessa eleição, através da Marta Suplicy, que se refiliou ao PT como vice, para ser vice do Boulos, né? E aí eles prosseguem aí, inclusive reciclando, né? Reforçando estereótipos e eu diria fake news utilizadas pelos adversários contra o Boulos, né? Vejam aí, quando o Boulos deixou de queimar pneus e invadir propriedades, né? Quantas vezes já não ficou comprovado que o Boulos ou mesmo o MTST nunca invadiu a casa de ninguém? O que aconteciam eram ocupações de terrenos ociosos, terrenos ilegais, prédios desocupados, né, que depois se transformaram em moradia regular, inclusive. Né? Nunca houve uma invasão na casa de alguma pessoa que estivesse morando ali. Né? Então ele tenta vender o Boulos como esse radical que queima pneus, invade propriedades, criando esse pânico moral. E depois, vejam aí mais um ataque. Já de barba parada e terno bem cortado, o deputado Boulos, eleito em 2022, vocalizou sua intenção de derrubar as reformas e o marco do saneamento e votou contra o arcabouço fiscal do próprio governo Lula, né? Uma frase que tem implícito aí um classismo, né? Um elitismo, porque quando ele fala já de barba parada e terno bem cortado, ele está sugerindo que o Boulos era um desgrenhado, que andava como um maloqueiro, e que essa sua imagem agora seria para ludibriar a população de seu suposto radicalismo de esquerda, como vem definindo o Estadão. Ora, Boulos se tornou deputado federal. Para entrar na Câmara dos Deputados é obrigatório usar terno e gravata, né? As pessoas crescem, o tempo passa, né? Eu jamais imaginaria um editorial, um artigo do Estadão, utilizando a aparência de uma figura de direita, de um neoliberal, por exemplo, para querer sustentar qualquer tipo de argumento, né? Esse tipo de colocação da barba bem parada e do terno bem cortado para sugerir que ele não tivesse a barba parada ou que se vestia mal, só é utilizada contra quem são considerados seus adversários políticos, ou seja, contra figuras do campo progressista de esquerda, né? E aí o artigo ele prossegue por mais um parágrafo e é finalizado dizendo o seguinte: no caso do PT, do PSOL e de seu candidato a prefeito de São Paulo, talvez não seja tão difícil assim. Ele está se referindo ao fato do Boulos, em sua carta, dizer que é difícil hoje em dia diferenciar quem está do lado da verdade e do lado dos que querem te enganar. Ou seja, ele está dizendo aqui, o Estadão, que o Boulos quer enganar a população, basicamente. Né? O artigo finaliza dizendo que
talvez não seja tão difícil assim diferenciar quem está do lado da verdade e quem quer te enganar. Ou seja, apontando que o Boulos está do lado de quem quer enganar. Então, como eu disse no início, só faltou finalizar com o número de campanha, do número eleitoral do Ricardo Nunes, né? Vote tal, 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 vote Nunes. Porque isso é uma peça de campanha do adversário do Boulos, né, Zenha? A gente não se surpreende muito com artigos do Estadão, né? A gente se recorda daquele fatídico Uma Escolha Muito Difícil, em 2018, né? Entre Bolsonaro e Fernando Haddad. Semanalmente, quase diariamente, há sim ataques nos editoriais do Estadão ao presidente Lula, às figuras do campo progressista, claro. Mas esse artigo, com este tom, há 3 dias do segundo turno, né, me soou mais agressivo que o habitual, Azenha. É isso aí. E a Tony Bastos diz, ó, jornalões de São Paulo em desespero. Sem Nunes, quem vai entupir-os de publi paga da prefeitura? Verdade, jornais de São Paulo, Ivan, eles estão falidos, né? Do ponto de vista de... Eles não, os donos da Folha, do Estadão, mesmo a família Marinho não ganha dinheiro com o jornal. Ganha dinheiro vendendo opinião para o mercado financeiro. Eles têm grandes... Eles sobrevivem de investimentos no mercado financeiro. Por isso é que eles fazem um coro em defesa de juros altos. Sim. E eu vou trazer esse assunto hoje também, porque editorial de hoje do Globo. Lula não pode titubear ao apoiar programa de Haddad e Tebet. Então, aqui o Globo diz que o Lula deve dar o seu apoio, sem qualquer dúvida, ao programa de controle de gastos da ordem de 30 a 50 bilhões que o Haddad e a Tebet vão anunciar logo depois das eleições. Dizendo que é pouco. O Globo diz, não, precisávamos de 250 bilhões. E que enfrenta resistência dentro do próprio governo, quanto nas alas mais vocais do PT. Eles adoram falar isso. As alas mais vocais do PT. Dá uma ideia de gente que não tem papas da língua, as alas mais vocais do PT. Não, são alas críticas dentro do PT ao programa do Haddad. Eles sempre tentam jogar, né, a dissensão interna. E aí, no mesmo dia, aí vou lembrar quem são esses caras que ficam fazendo esse tipo de... São os caras que apoiaram a Revolução de 64. Isso é muito importante que os mais jovens saibam, né? A gente está cansado de saber, mas quem é um eleitor jovem, quem é o jovem que cai no YouTube, no nosso programa, ele precisa saber qual é a desses donos de jornais. Então, aí está aí o Roberto Marinho, fundador do Grupo Globo, e a história descobriu que ele foi um dos principais articuladores da ditadura, né? Não só do golpe de 64, como ele esteve reunido com o Castelo Branco, dizendo, Castelo Branco, não faz as eleições que você prometeu, não. Permaneça no poder aí para fazer as reformas. Que reformas que eles queriam? Arroxo salarial. Então, eles defendiam o arroxo salarial antes do golpe de 64 e hoje eles continuam defendendo o arroxo sobre os mais pobres. É a mesma coisa. Não mudou nada, zero. Tá aí esse editorial. O Roberto Marinho teve muitos anos para se arrepender do apoio dele à ditadura militar. Mas em 1984, ele estava dizendo que a revolução, o golpe, tinha sido bem sucedido. Aí outro jornal do mesmo grupo, né? O Valor Econômico vai na mesma linha. A saída para a forte alta dos juros da dívida é o ajuste fiscal. Hoje também. Quer dizer, o Globo e o Valor. O déficit primário está sendo reduzido, mas para que os juros declinassem, seria preciso atingir logo um superávit. Cortes de gastos inteligentes. Olha como eles colocam. Corte de gastos inteligentes e relevantes. É em cima de quem? Do pobre, bicho. Para eles, o gasto inteligente é cortar o pobre.
cortar o miserável, na verdade, né? O pobre é o miserável, porque se você for olhar, né, o BPC, que é um dos alvos, benefício da prestação continuada, para pessoas de mais de 65 anos ou que têm algum problema físico, é de R$ 353 por mês. Então, esses bilionários aí, esses 3 irmãos Marinho, eles fizeram o ajuste fiscal dentro da Globo em 2023, e aí tiveram... Como que foi o ajuste fiscal que eles fizeram dentro da Globo? Foi em cima da cabeça do trabalhador. Demissões e redução de custos, demissões em massa na Globo. E hoje, eles acumulam um patrimônio de 31,3 bilhões, os 3 irmãos Marinho. Eles colocaram um dos filhos lá para cuidar da Globo, mas no fundo são os 3 que voltam a ficar mais ricos após perdas. E são esses caras milionários, bilionários. Estes são os bilionários que estão martelando em O Globo, no Valor Econômico, a necessidade de fazer o ajuste em cima dos... Você não vê que não tem um editorial assim, Ivan, olha, os ricos também têm que contribuir com a sua parte. Então, vamos passar um imposto. Nós, como somos bilionários, vamos passar um imposto sobre os bilionários, porque nós acreditamos em contribuir com a sociedade brasileira, como vários bilionários americanos fizeram. Vários bilionários lá nos Estados Unidos defendem o imposto sobre os mais ricos, para evitar a falência do capitalismo. Agora, vê esses vagabundos aí defendem taxar os mais ricos. Eles querem jogar tudo em cima dos coitados. Ô, Ivan, você tem que sair, pode sair, viu? Tranquilo, vou indo nessa. Valeu, Azen, amanhã estou de volta. Bom restinho de programa. Bom dia a todos. Tchau, tchau. E aí eu também trouxe o artigo ao qual o Ivan se referiu, que é esse aqui, né? Boulos tropeça. Lembrando, a gente tem que lembrar a origem desses caras, né? Essa aqui é a capa do Estadão, no dia 2, eu acho que foi no dia 2. Democratas dominam toda a nação. E hoje a história reconhece que esses caras aí, no caso aqui o Mesquita Filho, da mesma forma que eles atuavam antes do golpe de 64, que era pelo arroxo salarial, que a principal conquista da ditadura militar foi arrochar o salário dos trabalhadores, gente. Não tem nenhuma dúvida. Por isso que é errado dizer, a ditadura brasileira ela foi branda, porque só pegou as pessoas, só torturou pouco, matou pouco. Não. A ditadura militar brasileira arrochou o salário e arrancou o couro do pobre brasileiro. Da mesma forma que eles querem fazer agora, é reprise. Então, acho que é bom lembrar para os mais jovens, né? E aí, lembrar esse episódio patético aqui, que é sobre aquela discussão quando a ditadura foi, né? Eu não sei se você conhecia essa, Mauro Lopes, ou não, mas a gente sabe que o golpe foi no 1º de abril. E aí eu estava lendo um estudo sobre o golpe do 1º de abril e descobri o seguinte, isso aqui, talvez você já saiba dessa história. Foi o irmão do Roberto Marinho, Rogério Marinho, que também foi muito ativo no golpe de 64, que foi ao Costa e Silva e falou, ô Costa e Silva, vocês estão dando o 1º de abril como data do golpe, está errado, o povo vai associar o dia da mentira. E depois do Estadão ter assumido e o Globo ter assumido. Aí o Costa e Silva, que era o ministro da Guerra, existia esse cargo na época, falou, puxa, é mesmo, hein? Vamos apagar o dia 1º de abril e vamos botar no 31 de março. E aí, depois deles terem assumido como 1º de abril, o Estadão e o Globo assumido o 1º de abril como dado golpe, eles voltaram a Revolução de 31 de março. São os canalhas, para falar no mínimo, viu? Porque eu concordo com você. Quando esses caras fazem o que estão fazendo para arrancar o couro de uma pessoa que ganha 300, 350 reais por mês, Mauro Lopes, isso aí é um negócio que não cabe na cabeça de nenhuma pessoa. Mas, sabe, queria fazer uma ponderação em relação a essa questão da mídia conservadora, que serve para nós e tal. Você vai lá para os Estados Unidos, vai ver os editoriais do New York Times.
Eles descascam em cima do Trump. Vê os nossos editoriais. Aqui a Fórum não tem propriamente editoriais, mas tem os artigos do Rovai que equivalem a editoriais, né? Ele mesmo fala, o editorial do Fórum 11:30, que acabam publicando. Descasca em cima do Bolsonaro. Então, eu acho que quando o Estadão fala uma escolha muito difícil, eu não me sinto agredido por isso. É uma escolha muito difícil para eles. É o editorial deles. Acho que a grande questão é o quanto isso... esta postura editorial, e cada um tem a postura editorial da classe a que pertence, da opção política e ideológica que faz, o quanto isso acaba vazando para a reportagem. E aí você vai construir reportagens com fake news, reportagens enviesadas, reportagens que falsificam informações ou que vetam informações. Não dá para você comparar, não dá para você comparar a Fórum com a Globo. A Globo, veja, a Globo cresceu com a ditadura militar. Cresceu com dinheiro público. O investimento... Não, eu não estou comparando. O que eu estou dizendo é o seguinte, os marinhos têm o direito de ter a opinião deles. Dane-se a opinião. Eu estou um pouco me lixando com a opinião deles. O problema deles é quando esta opinião deles passa a ser a conduta jornalística dos meios de comunicação deles. Também. E aí é isso, né? É mentira, é armação... acho que isso é outra marca, a opinião todo mundo tem. Deixa lá, a opinião não me interessa. Mas a questão é quando você sabe isso. Você saiu da Globo. Né? Você sabe. A questão não é a opinião do Roberto Marinho. A questão é quando o Roberto Marinho exige fidelidade dos seus jornalistas à opinião dele e que isto paute a conduta profissional deles. E aí fica aquela coisa constrangedora. A gente viu a entrevista do Jair Bolsonaro na Globo em 2018 e a entrevista foi uma entrevista editorializada, né? Inclusive a Miriam Leitão, né? No ponto, uma coisa constrangedora, né? Porque o Jair Bolsonaro fez apologia da tortura e a Miriam Leitão ouvindo o que ditavam para ela e aí falando o que ditavam. Tudo. O problema é essa editorialização completa que atravessa os veículos de comunicação da mídia conservadora brasileira. E se você vai olhar o New York Times, tem uma diferença. O New York Times é anti-Trump e até a última raiz do cabelo. Mas se você olha, a conduta jornalística é bem mais moderada do que, evidentemente, a postura editorial, né? É que aqui no Brasil não tem essa separação, né? Hã? Não só o New York Times, eu acho que assim, no Brasil, que eu tenho acompanhado, a Fórum foi uma das primeiras a dizer que o Trump podia ganhar, porque assim, o que vem de lá de fora é tão massacrantemente, o massacre é Câmara, que isso influencia a cobertura. Está todo mundo achando que a Câmara ganhou. Né? E aí você descobre que pode ser que ela não ganhe a eleição. Então, assim, também lá tem esse viés, né? E é um viés muito forte, o que, como você muito bem pontuou, influencia a cobertura como um todo, né? Influencia a opinião geral. Não, a Câmara já ganhou mesmo, então por que o Trump está concorrendo? De repente você é pego de surpresa por uma virada política e fala, opa, a gente não precisa... Como aconteceu com o Marçal. A gente foi de surpresa pelo Marçal, não foi? Uhum. Sim. É isso aí. Senhor, vai poupar essa sua garganta? Vai. Não chega. Já deu. Não, essa equipe do Fórum Mídia hoje está meio desfalcada. O Melo está com uma questão pessoal, hoje não veio, eu falei com ele ontem à noite, ele disse que vai se esforçar para ver amanhã. O Ivan precisou sair para o treinamento e o âncora do Fórum Mídia sem voz nenhuma. Valeu, melhoras. Precisamos dessa garganta aí para o sábado e o domingo, hein? Pelo amor de Deus. Claro, vou descansar a voz agora. Valeu, um abração.